Olá, vamos mergulhar hoje no capítulo, olha, fundamental da história da educação aqui no Brasil. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar a análise super precisa do professor doutor Marcelo Lessa, direto do seu caderno 10 do projeto Alero Turbo. Vamos direto ao ponto. O que a gente vai ver aqui não é só história por história, não. É, na verdade, o mapa de um verdadeiro campo de batalha de ideias. Uma disputa que moldou completamente a educação no Brasil. E entender essa briga é, sem dúvida, a chave para não cair nas armadilhas mais comuns de prova. Nosso roteiro de hoje é bem estratégico. A gente começa com esse grande conflito de ideias, depois passa pelos momentos cruciais da Primeira República e da Era Vargas, e no final a gente fecha com uma revisão de ouro focada exatamente naquilo que a banca examinadora adora cobrar. Então, para começar, é essencial entender uma coisa. Todo esse período histórico é definido por um grande conflito. De um lado, a gente tem a pedagogia tradicional, aquela mais antiga. Do outro, o movimento renovador, da escola nova. É a luta do antigo contra o novo. E tudo que a gente vai ver a seguir é um eco dessa batalha. Prestem muita atenção neste slide. Isso aqui não é só um resumo, é a chave mestra para entender a maioria das questões da FGV sobre o tema. A banca adora criar alternativas que misturam esses dois conceitos. De um lado, a pedagogia tradicional, com aquele apoio forte da igreja, focado no professor, na decoreba. Do outro, a escola nova, com gente como Anísio Teixeira na liderança, que veio para revolucionar, colocando a aluna como protagonista. Ok, entendido esse conflito principal, vamos ver como ele começou a se desenrolar lá no primeiro ato, a Primeira República. A Constituição de 1891 foi quem deu as cartas, sabe? E ela estabeleceu um cenário totalmente novo para a educação no país. Agora, o que é que realmente importa aqui para a prova? É o conceito de descentralização. A FGV vive criando pegadinhas, sugerindo que a União tinha controle total de tudo. E não tinha. A responsabilidade pelo ensino primário era dos estados, que, aliás, muitas vezes nem tinham dinheiro para isso. Essa informação é crucial, guardem bem. E foi no meio desse cenário todo que surgiu um movimento que tentou virar o jogo de verdade, a Escola Nova. E a grande arma deles foi o seu documento mais importante, o Manifesto dos Pioneiros. E olha, isso aqui não foi só uma proposta acadêmica, uma ideia solta. Foi um verdadeiro chamado para a ação. Uma afronta direta ao modelo tradicional e elitista. Era uma exigência de transformação radical, com base em princípios totalmente novos. O ponto crucial aqui, e isso é a matéria de prova, é o seguinte: decorem esses 4 pilares. Pense neles como um checklist. A banca vai tentar inverter essa lógica, sabe? Vai dizer que o manifesto defendia ensino religioso ou escolas separadas. Lembrem-se, era o exato oposto. E quem era o grande opositor disso tudo? A Igreja Católica. Agora vamos avançar para a Era Vargas, um período super complexo de muita centralização de poder e de transformações gigantescas que, sinceramente, moldaram a educação brasileira por décadas e décadas. Dê uma olhada nessa linha do tempo. Ela mostra quase uma dança entre avanços e recuos. Primeiro, a criação do Ministério, que foi um passo importante. Depois, um respiro de democracia com a Constituição de 34, que tinha muita influência da Escola Nova. Logo em seguida, um passo para trás, bem autoritário em 37. E, por fim, a consolidação de um modelo bem específico com as reformas do Capanema. Atenção máxima aqui, pessoal! A FGV adora, mas adora mesmo, criar questões de comparo e contraste entre essas duas constituições. A de 34, que bebeu da fonte da Escola Nova, fala em direito de todos, em vincular verbas para a educação. Já a de 37, a famosa polaca, faz o contrário, tira a vinculação de verbas e deixa bem claro um projeto elitista, empurrando os mais pobres para o ensino profissionalizante. E por falar em consolidação, a gente chega nas reformas Capanema. Elas não foram só umas leis quaisquer. Elas literalmente criaram a arquitetura do sistema educacional que durou por um tempo enorme no Brasil. Olha, se tiver uma única palavra para associar a Capanema na hora da prova, essa palavra tem que ser dualismo. É isso. Esse slide aqui ilustra a ideia de forma brilhante. De um lado, o ensino secundário, acadêmico, para a elite que ia para a universidade. Do outro, o ensino profissional, que era terminal, um fim de linha, feito para a classe trabalhadora e que não levava ao ensino superior. Eram 2 caminhos separados para classes sociais diferentes. Simples assim. Muito bem, agora vamos para a nossa revisão de ouro, aquela bem rápida e focada. Vamos pegar os pontos-chave do material do professor Lessa e já pensar com a cabeça da banca, ok?
Uma pergunta rápida, só para testar a memória. Quem foi esse cara? Exatamente. A resposta para a prova tem que ser essa, curta e grossa. Ministro do Estado Novo e arquiteto do dualismo. Simples, direto ao ponto. Outra pergunta fundamental. Essas reformas, elas acabaram com o dualismo? A resposta definitiva é um sonoro não. E pode apostar que a banca vai usar palavras como superar, unificar ou integrar só para te confundir. O correto é o contrário. As reformas oficializaram, institucionalizaram essa separação. E vamos aplicar isso na prática, do jeito que o professor Lessa ensina com a questão 03 do material. Viu Reformas Capanema? O cérebro já tem que acender a luz do dualismo. Com essa palavra na cabeça, a gente já elimina as alternativas que falam em unificação, em flexibilidade. A resposta certa vai ser aquela que descreve a separação entre o ensino para a elite e o ensino para o povo. É uma tática que não tem erro. E para fechar, vamos só reforçar aquele contraste central que no fundo organiza todo esse conteúdo. Isso aqui é o resumo final, a cola mental para o dia da prova. De um lado, o projeto de Vargas e Capanema. Dualista, elitista, rígido. Do outro, o ideal da escola nova. Escola única, democrática, flexível e centrada no aluno. Entender essa oposição resolve a grande maioria das questões. O professor Lessa encerra o caderno com essa mensagem poderosa. E se a gente parar para pensar, o Manifesto de 32 foi exatamente isso. Uma tentativa de não se amoldar ao padrão elitista da época e de renovar o pensamento sobre educação. Que essa busca por renovação sirva de inspiração também para os estudos de todo mundo. E com isso a gente fecha essa nossa análise focada, totalmente baseada no material de excelência do professor Marcelo Lessa. Mantenha um foco na preparação estratégica e a gente se vê na próxima.